Esses são 11 gols no último minuto que mudaram a história do futebol. Final da Champions de 2014. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentavam. O Atlético saiu na frente com esse gol do Godín e pela primeira vez em 111 anos de história estava sendo campeão da Europa. Você tem noção do que é isso, irmão? A euforia que tava a torcida, a angústia que tava a torcida. Tipo assim, os caras nunca foram campeão da Champions e estavam sendo em cima do Real Madrid, mano. Depois de 111 anos de história. O Real tentou de tudo, mas não conseguia furar a muralha atleticana que tinha Courtois no gol e fazendo ótimas defesas. Até que tem um escanteio aos 93 minutos. O Atlético já podia soltar o grito de campeão. Era só afastar essa bola e ser campeão, irmão. Repito, 111 anos de existência. O Atlético estava a um escanteio de ser campeão da glória eterna pela primeira vez. A bola é cruzada na área. Sérgio Ramos sobe sozinho de cabeça e empata a partida. Modric pro levantamento. Capelão, toque de cabeça. Gol! Sérgio Ramos empata no último minuto e leva a partida pra prorrogação. Cara, imagina o ódio, o rancor que a torcida do Atlético de Madrid deve ter esse Sérgio Ramos. A partida vai pra prorrogação e lá o Real aplica uma goleada histórica, já que os ânimos, né, e a moral do time atleticano foi lá pra baixo. Os caras sentiram muito gol de empate no último minuto de jogo, mano. 4-1 pro Real Madrid, campeão da La Décima. Agüero versus Queen's Park Rangers em 2012. Após 44 anos de jejum, o Manchester City só precisava de uma vitória para quebrar esse jejum de 44 anos. Era só uma vitória simples do Manchester City, seria campeão da Premier League aí pela primeira vez nesse período todo. E tudo começou como o torcedor do City imaginava. O City sai na frente ainda no primeiro tempo e parecia que o Queen's Park Rangers não ia dar muito trabalho, né? Já que a partida, sei lá, valia muito mais pro City do que pra eles, né, mano? Era só mais um jogo de tabela aí pro Queen's Park Rangers. Porém, no segundo tempo, o Queen's Park Rangers empata e aos 38 do segundo tempo vira o jogo. Nesse momento, o City tava perdendo o título após 44 anos, meu amigo. O empate não bastava, rapaziada. Tinha que ser a vitória pro City ser campeão. O empate dava Manchester United. E aí virou o sufoco. O estádio já vivia aqueles momentos de angústia. Até que aos 91 minutos, Dzeko empata a partida. Mas ainda não era o suficiente. O City precisava da vitória. E faltando 2 minutos pro fim, só um milagre poderia fazer o City sair dali campeão. E o milagre aconteceu. Depois de uma tabela na entrada da área, a bola sobra nos pés de Agüero, que limpa e bate. Escuta a narração do narrador em inglês aí. Agüero! Simplesmente o gol que deu o título pro City após 44 anos. E esse gol mudou muito a história, né? Porque se o City nesse momento aí já tava crescendo de patamar, depois o Manchester City empilhou taças da Premier League, né, rapaziada? Então meio que mudou a história do Manchester City aí, sem dúvidas. Gabigol versus River Plate em 2019. Após 38 anos de jejum, o Flamengo chegava à final da Libertadores com a missão de vencer o atual campeão da Liberta, que era o River Plate. Sem dúvidas, uma angústia pairava em cima da torcida do Flamengo. Obviamente, o Flamengo não ia para uma final de Libertadores desde que foi campeão há 38 anos e buscava sanar essa dívida que tinha com o torcedor e, obviamente, né, mano, trazer esse momento de alegria para uma torcida que vinha vivendo momentos de muita dor, muito sofrimento, brigas para não cair. Então simplesmente é uma partida que valia tudo pro Flamengo. Mas tudo começa muito mal. O River abre o placar ainda no primeiro tempo e aí a partida vira um inferno pro torcedor flamenguista. O Flamengo não conseguia criar muitas chances, já que o River conseguia dominar ali o Flamengo, as ações ofensivas. O jogo estava muito bem controlado por River Plate no primeiro tempo. O Flamengo começa a se achar no começo do segundo tempo, mas o tempo passava, o relógio tic-tac, tic-tac, tic-tac e não saía o gol do Flamengo. Até que houve uma chance dentro da área. Depois da jogada de Bruno Henrique, a bola fica pererecando ali, sobra nos pés de Everton Ribeiro que bate, mas a bola não quer entrar. Lá ele. Mas aos 88 minutos do segundo tempo, a bola, nas 3 minutos depois, aos 91 minutos, Gabigol briga com Pinola na área e faz o gol da vitória, o gol do título
título do Flamengo. Flamengo campeão da Libertadores após 38 anos. E o resto, né, rapaziada, é história. A mídia, obviamente, ficou remoendo e relançando esse lance milhares e milhares e milhares de vezes, né, rapaziada? Todo mundo conhece essa história, mas simplesmente foi um gol no último minuto que mudou a história do futebol. O próximo mudou a história de um país inteiro, rapaziada. Mas antes de você assistir, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, mano. Se é a primeira vez que você tá me vendo, nunca me viu antes, já se inscreve agora no canal, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Até aqui o vídeo já tá muito bom, né? Mas se você ainda é um cara meio desconfiado, se inscreve agora, que eu garanto que no final do vídeo, se você não curtir, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Aqui o Victorando é só vídeo de qualidade. Deixa o like aí no videozão, né, rapaziada? E é isso, vamos pro próximo jogador. Ah, se você tá assistindo pela televisão, fica... tô com preguiça, cara. Pela televisão é complicado, nem tem o login. Irmão, pega o celular aí, ó, tá do seu lado, se inscreve aqui no canal pra dar aquela força e estimular a gente a continuar fazendo os vídeos, beleza? Vamos pro próximo. Mas antes, rapaziada, a gente tá no começo aí da Champions League, né, mano? Passamos um pouquinho só do começo das ligas europeias, estamos em reta final de Brasileirão. E com isso, rapaziada, a gente tem um mercado que tá faturando bastante há bastante tempo aí na internet, que é o mercado de edits de futebol, mano. Muita gente não sabe, mas dá pra ganhar todos os meses aí de 1.000 até 7.000 reais todos os meses fazendo edits de futebol, edits de 5, 10 segundos. Então você faz edits do CR7, do Ronaldinho, pode fazer do Messi, do seu time aí do coração. Aí tem do Flamengo, que sempre viraliza muito. Na Europa tem sempre muitos jogadores aí que estão viralizando, principalmente Lamine Yamal no Barcelona, Mbappé, Vinícius Júnior no Real Madrid. E eu criei um treinamento, rapaziada, onde eu te ensino a fazer esses edits, como viralizar, como não tomar direito autoral, como postar e como rentabilizar com isso, igual essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, esses prints. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu te explico bem certinho como funciona para você ter acesso a esse treinamento, beleza? Te garanto que é algo muito concreto e que não tem nenhum risco para você. Se você tiver interesse, já clica aí no primeiro link da descrição. Iniesta, Espanha versus Holanda, final da Copa de 2010. Essa era uma daquelas finais lendárias, onde duas seleções que nunca haviam sido campeões do mundo na história se enfrentavam. Então, era uma partida que tinha um peso enorme para os dois países, cara. Pelo lado da Holanda, uma seleção que já tinha sido finalista 2 vezes da Copa e 2 vezes vice, agora se encontrava na terceira final com o maior medo de poder ser vice novamente. E do lado da Espanha, uma seleção que havia revolucionado do futebol recentemente, né, com o guardiolismo, com o tic-tac, e que queria provar pro mundo, né, a seleção já tinha sido campeã da Euro, mas queria provar pro mundo que era sim a seleção mais forte aí do planeta Terra. O jogo começa e é um jogo muito pegado, oportunidades e chances para as duas seleções, até que no finalzinho do segundo tempo, Robben decora esse lance, mano, porque vai ter outra coisa no vídeo, outro jogo que vai estar interligado com esse lance, tu vai entender uma parada, mano. Então, memoriza isso aqui. Robben sai cara a cara com Casillas, era só fazer e a Holanda seria campeã. Mas ele chuta, Casillas faz a defesa e a partida vai pra prorrogação. Na prorrogação, as duas seleções têm chances de sair vencedoras, mas no final do segundo tempo da prorrogação, Iniesta recebe na área, bate e dá o título pra seleção espanhola. Espanha campeã do mundo, a Holanda mais uma vez vice e essa ficou na conta do Robben, né? Decora isso. Drogba versus Bayern de Munique. Com 107 anos de história, o Chelsea estava mais uma vez em uma final de Champions League, mas em 107 anos nunca havia sido campeã da Europa, mano. O Chelsea, que já havia sido vice em 2008 pro Manchester United, né, um dos seus maiores rivais, teria que vencer o poderoso Bayern de Munique para se sagrar pela primeira vez na história campeão da Europa. O jogo, mais uma vez, foi muito nervoso, né, rapaziada? Muito brigado, entradas duras aí, igual você leva toda hora. Mas, depois de um cruzamento na área, aos 82 minutos do segundo tempo, Thomas Müller faz de cabeça e coloca o Bayern na frente, faltando apenas 8 minutos pro fim. Obviamente, né, rapaziada, todo mundo já acreditava que o Bayern de Munique, que vinha fazendo uma ótima campanha, seria campeão da Europa mais uma vez, né? O todo-poderoso Bayern com Müller, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Mário Gomes, rapaziada. Lembrei, o centroavante era o Mário Gomes. Então, era um Bayern todo-poderoso, né? E o Bayern, que já tinha uma característica aí de não tomar muitos gols, já tava praticamente com a mão na taça. Porém, o Chelsea ficou desmoronado, mas foi pro ataque. Até que um escanteio aos 80
87 minutos. Drogba dá um tiro de cabeça no Neuer e empata o jogo. Você vendo o gol, mano, tipo assim, na imagem da transmissão mesmo, mano, que cabeçada forte lá ele, mano. Mas pelo amor de Deus, mano, essa cabeçada do negão aqui foi violenta. Tanto é que o Neuer, que é o Neuer, não conseguiu pegar, mano. E tava até uma distância razoavelmente considerável aí, né? Porque um chute nessa distância aí é capaz do Neuer pegar. Imagina a cabeçada. Você acha que a cabeçada do Drogba foi uma das cabeçadas mais fortes da história da final de Champions? Uma das cabeçadas mais importantes? Comenta aí. Drogba empata e aos 3 minutos da prorrogação quis o destino que Drogba fosse de herói pra vilão, né, mano? Ele faz o pênalti e na prorrogação a bola do título está mais uma vez nos pés de Robben. Ele que já tinha perdido lá em 2010, agora ele poderia se redimir aí, né? Não com o país, mas pelo menos não decepcionar o seu time, né? Ah, inclusive eu tô com a camisa do Bayern, mano, nem lembrava. Ele podia se redimir aí ou tirar esse peso das costas. Mas Robben bate, Peter Cech pega e mais uma vez o Robben, podemos considerar o Robben um dos caras mais pipoqueiros que tem. O Robben nunca teve essa fama, né, rapaziada? Só que analisando esses dois lances aí, pô, foi duas pipocadas absurdas, né, moleque? Final de Copa do Mundo e final de Champions League. Não tem como pipocar em competições mais importantes que essa, né, mano? A partida vai pros pênaltis, o Chelsea começa errando com o Juan Mata, mas o Bayern erra a quarta e a quinta cobrança e a bola do título cai no pé de Didier Drogba, que bate e faz. Simplesmente roteiro de filme, né, rapaziada? Essa final. E o Drogba foi o protagonista aí, mano. PSG e Barcelona, oitavas de final. O Paris ganhou o primeiro jogo do Barcelona por 4-0, então o jogo de volta parecia aquela parada meio assim, só pra cumprir tabela, porque, obviamente, o PSG vai se classificar, né, mano? Só que o PSG não entrou como deveria em campo, e logo de começo o Suárez abre o placar, depois o Kurzawa faz contra, e ainda no começo do segundo tempo o Messi faz um de pênalti. O Barcelona chegou num 3-0, irmão, só faltava um pra levar a partida aí pros pênaltis, mas quando parecia que o Barcelona iria levar a partida para os pênaltis, Cavani Prime faz o gol. E agora o Barcelona precisaria, rapaziada, de 3 gols para levar a partida para os pênaltis novamente. Não, o Barcelona precisava de 3 gols para O Barcelona precisava de 3 gols pra se classificar, porque se fosse só 2 gols apenas, o PSG se classificava pelos gols fora, né, mano? O Neymar de falta faz o 4-1, de pênalti aos 46 ele faz o 5-1. Nesse momento o PSG tava passando, né, pelos gols fora, até que tem esse lance, né, que todo mundo sabe, né, rapaziada? Neymar cruza na área e Sérgio Roberto faz o gol que ninguém imaginava no último lance do jogo. Esse realmente foi no último minuto cravado, tanto é que depois disso aí a partida acabou. Uma das viradas mais memoráveis da história do futebol, né? Foi aí que surgiu o termo remontada, mas esse gol não valeu muita coisa, até porque depois o Barcelona foi eliminado pela Juventus, mano. Mas assim, foi um gol que mudou a história no sentido de é possível viradas absurdas, né? Depois de um 4-0. Adriano versus Argentina em 2004. Brasil e Argentina se enfrentavam pela final da Copa América. O Brasil com um time jovem ali, buscando se consolidar. Hoje esses nomes, tipo como Diego, até o Juan, Adriano Imperador. O Juan já era um pouquinho mais experiente, mas assim, eram nomes que ainda ninguém conhecia, né, mano? A Argentina sai na frente aos 20 minutos do primeiro tempo e o Brasil empata no começo do segundo tempo com Luizão de cabeça. Mas aos 44 do segundo tempo, Delgado faz 2-1 pra Argentina. E pra piorar, o juiz só deu 2 minutos de acréscimo. Então, faltando 1 minuto pra acabar, o Brasil tinha só mais 1 minuto pra tentar empatar o jogo e levar pros pênaltis. E ainda o juizão só deu poucos minutos de acréscimos, né, mano? Então o Galvão já tava narrando meio assim, já era, acabou, beleza, rapaziada, nem sempre a gente ganha. Até tem um lance no campo de defesa da seleção que o Luiz Fabiano vai dar uma entrada lá no Tevez, aí ó, tá aparecendo aí. Aí ele meio que dá uma provocada ali no Tevez, dá um chute no Tevez no chão. Aí o Galvão fala isso aí, ó. É preciso saber ganhar, também é preciso saber perder. Mas no último suspiro da seleção, a bola chega na área, Adriano domina e faz esse golaço aos 47 do segundo tempo. O Brasil empata a partida. Tem até essa narração lendária aí do Galvão, né, mano? Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! E aí, a partida vai pros pênaltis. D'Alessandro do Internacional erra a primeira cobrança, mano. D'Alessandro, que é ídolo do Inter, né, mano? Mano, o Inter na época do D'Alessandro era palhaçada, né, moleque? Saudade do Inter nessa fase. Eu não torço pro Inter, mas assistia muitos jogos do Inter, principalmente pra ver D'Alessandro. D'Alessandro e Guinazul eu gostava muito. Guinazul não era aquele cara bonito de se ver jogando, mas era uma raça, uma entrega. Então, pô, eu gostava muito de assistir o Inter, mano. Depois, o Heinz chuta a bola pra fora do estádio, o Brasil não erra nenhum pênalti e vence. Os meninos do Brasil conquistam a Copa América!
Mário Götze, Alemanha versus Argentina, Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Argentina na final e o Brasil tomando um 7-1 na semifinal, então não poderia ser pior para nós brasileiros, né, rapaziada? O que eu sei que a Argentina nessa final não tá escrito, meu parceiro. Imagina a gente tomar o 7-1, nossa maior vergonha da história, e ainda a Argentina ser campeã dentro da nossa casa. Se hoje tá ruim, nessa época aí poderia estar muito pior, né, mano? Depois da falha da defesa alemã, a Argentina poderia ter saído na frente com o Higuaín, mano, mas ele chuta a bola horrivelmente e depois a Argentina chegou a ter um gol anulado, mano. No lance seguinte, a Alemanha chegou a ter uma bola na trave e depois ainda no segundo tempo, o Messi perdeu um gol na cara do Neuer, mano. Nesse jogo aí, teve a famosa vomitada do Messi também, ó. Tá aparecendo aí na tela o Messi vomitando. Schweinsteiger tomou uma mãozada na cara, saiu sangrando. Então era um jogo que tava muito pegado e a partida ficou 0 a 0 no tempo normal e foi pra prorrogação. Até que aos 112 minutos, Götze, que veio do banco, bate de esquerda e faz o gol que deu o título pra seleção alemã. Gol aos 112 minutos da prorrogação. É sacanagem, né, rapaziada? Graças a Deus, a Argentina não foi campeã aqui em solo brasileiro. Pelo menos isso a gente pode se orgulhar. Se orgulhar não, né? Pô, nem foi a gente que ganhou deles. Nossa, imagina se essa final tivesse sido Brasil e Argentina, hein, rapaziada? Eu acho que ia ser a maior final da história do futebol. Mano, com certeza ia ser a maior final da história do futebol. Brasil e Argentina, a maior rivalidade da história do futebol na Copa do Mundo no Brasil. Meu Deus. Ainda bem que a gente não foi pra final, que a gente ia perder, certeza. Lucas versus Ajax. Rapaziada, nos últimos 20 vídeos que eu fiz aqui, não, exagero, né? Mas nos últimos 4 vídeos que eu fiz aqui, mano, eu citei esse gol do Lucas contra Ajax. Vocês já devem estar enjoados. Se é a primeira vez que você tá vendo o meu canal, entenda, você pode assistir meus últimos vídeos aqui que você vai saber que eu tô falando é verdade, mano. Então assim, o Ajax venceu o jogo da ida do Tottenham, lá dentro do estádio do Tottenham, e aí depois fez 2 a 0 no estádio do Ajax, e agora o Tottenham precisaria de 3 gols pra levar essa partida aí pra se classificar, né, mano? Precisava fazer 3 gols fora de casa. O Tottenham vai lá e faz. O Lucas, depois de uma confusão na entrada da área, recebe, faz e tem essa narração lendária aí. Lucas! Então, rapaziada, Vitor, por que você narrou esse gol com menos emoção? Mano, é porque ninguém aguenta mais ver esse gol do Lucas aqui no canal. Eu vou lançar uma lei agora, não sei se eu vou cumprir, mas eu vou deixar esse lance do Lucas pelo menos uns 4 vídeos sem aparecer. Eu acho, né? Não sei, mano. É, as ideias que eu tô tendo aqui de vídeo, vocês estão mandando nos comentários, eu tô lendo todas, tá? Tem gente comentando dia 1, dia 2, dia 3, eu tô lendo. Eu só não sei se eu vou fazer a do Hazard, mas tem outras aí que já tá aqui nos planos pra gente lançar, porque a gente não lança tudo de uma vez, né, rapaziada? A gente grava e lança depois. Mas enfim, é isso, mano. Ronaldo versus Santos em 2009. Ronaldo gordo pesando 195 quilos, mais pesado que uma betoneira. Precisava provar pro povo brasileiro que ainda sabia jogar bola, né, mano? E aí o Corinthians, na final do Paulistão, Corinthians e Santos se enfrentaram. O Santos com o jovem Neymar, mas o Corinthians saiu na frente com esse gol de falta do Chicão. E aí depois o Ronaldo com 187 quilos só na perna esquerda faz o 2 a 0. Aí, rapaziada, o Santos diminui depois, né? E poderia empatar o jogo. Então o Santos diminui, começa aquele abafo e tal, poderia empatar o jogo e complicar a vida do Corinthians, né? Mas aí Ronaldo recebe e faz isso. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar a narração aí, que essa narração, mano, é... Pô, mas esses narradores antigamente, sei lá, eles me davam mais aquela parada, aquele arrepio. Os de hoje são muito bons, mas esses aí, mano, demais, demais! Por cobertura, demais! Demais! Gol! Você deve estar eufórico com esse gol, né, rapaziada? Mas eu acabei de ver aqui que esses gols do Ronaldo foi aos 31 minutos, mano. Ah, mas eu não vou tirar do vídeo, não. Eu errei aqui no roteiro, confesso. Acabei de conferir aqui o vídeo, né? Errei no roteiro, mas eu vou deixar, rapaziada, porque é o Ronaldo. Se fosse qualquer outro jogador, eu ia tirar. Mas esse gol aí, mano, não vai mudar em nada. E deixa o vídeo bom também, porque é simplesmente Ronaldo fenômeno. Então vamos deixar aí o vídeo do Ronaldão, tá, rapaziada? Não foi nos minutos finais, foi ao 31. Eu confesso que eu errei, mas é o Ronaldo. Solskjaer, Manchester United versus Bayern. Em 1999, Bayern de Munique, estrelado com Oliver Kahn, Matthaus, enfrentava o Manchester United, que era comandado por Alex Ferguson. Final da Champions League, né, rapaziada? O Bayern abriu o placar aos 6 minutos de jogo, mano. E o United precisava, obviamente, né, sem dúvidas, empatar aquela final, mas não tava conseguindo, mano, de jeito nenhum. E o Bayern tava muito mais próximo de marcar o segundo que o Manchester United de empatar, mano. O jogador do Bayern dá uma cavadinha, encobre o goleiro Schmeichel e a bola bate na trave.
trave, mano. Obviamente, tudo caminhava pro Bayern fazer o segundo gol, cara, mas os deuses do futebol estavam do lado do Manchester United ali, cara. Depois o Bayern de Munique teve outra chance clara, dá uma bicicleta dentro da pequena área e manda a bola no travessão. Então entra aquela parada de fala assim, mano, quando acontece dois lances como esse contra o meu time, eu penso, a gente vai ser campeão, isso aí é sorte de campeão. Então aos 46 do segundo tempo, Giggs chuta uma bola horrivelmente ali, a bola fica mascada e o Manchester United empata o jogo 1-1. Obviamente aos 46 do segundo tempo, todo mundo tá pensando, beleza, vamos levar pros pênaltis, graças a Deus, mano. Graças a Deus, vamos pros pênaltis. E aí, rapaziada, Alex Ferguson vai fazer uma substituição, coloca o Solskjaer no jogo. Tem até a declaração do Solskjaer que ele fala assim, pô, ainda bem que ele me botou agora, que pelo menos eu vou jogar prorrogação, né? Vou jogar mais uns minutos aí. Mas aos 48 do segundo tempo, depois de uma casquinha de cabeça na área, a bola cai no pé de quem? O próprio Solskjaer, pra virar uma final que já parecia que era impossível de virar, muito parecido com Flamengo e River, né, mano? Gol no finalzinho assim, simplesmente cinema. Manchester United campeão da Europa e Ferguson mais uma vez vencedor com o United. Obviamente depois que esse homem saiu, né, Manchester United nunca mais foi o mesmo. Esse foi o vídeo, rapaziada. Gols no último minuto que mudaram a história do futebol, exceto o gol do Ronaldo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Te espero num próximo vídeo aqui do canal, beleza? Tamo junto, até a próxima. Fui.